Olá, pessoal. Aqui é o professor Emerson. Hoje eu vou comentar com vocês aqui as questões de Direito Internacional Público e Privado do 40º Exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Bem, pessoal, as questões foram muito interessantes, não foram questões difíceis. A gente começa aqui pela 17, que reza o seguinte: os conflitos armados, infelizmente, são uma realidade que afeta diferentes países. As quatro convenções de Genebra de 1949 conformam a base do direito internacional humanitário. Em comum às quatro convenções está o artigo 3º, que, entre outros dispositivos, determina o tratamento humano para todos os indivíduos em poder do inimigo, sem nenhuma distinção adversa. Proíbe especialmente os assassinatos, as mutilações, as torturas e os tratamentos cruéis, humilhantes e degradantes, a tomada de reféns e os julgamentos parciais. Sobre este artigo, assinar a alternativa correta. A. Abrange também as situações de conflito armado sem caráter internacional e que surjam no território de um Estado parte da Convenção. B. Determina a obrigatoriedade de cessar-fogo no caso de início de uma rodada de negociações para a busca de solução não armada do conflito. C. Atribui ao Conselho de Segurança da ONU a competência para julgar a legitimidade da guerra e as eventuais sanções a serem impostas às partes do conflito. E D. Prevê a instituição de um tribunal específico para o julgamento de acusados de terem cometido crimes de guerra pela Assembleia das Nações Unidas. Essa questão, com certeza, ela foi enseñada devido aos conflitos internacionais que estão acontecendo no momento, né, principalmente na faixa de Gaza e na Ucrânia. E essa Convenção de Genebra de 1949 é a base do direito humanitário de guerra no mundo, né? A resposta correta é A, porque ela abrange também situações de conflito armado sem caráter internacional, as chamadas guerras civis, e que surjam no Estado parte da Convenção. A B está incorreta, porque não existe essa obrigatoriedade de cessar fogo, infelizmente, quando iniciada as negociações. Muito menos o Conselho de Segurança da ONU não tem essa competência para julgar a legitimidade da guerra. E a D também não há criação de um tribunal específico para o julgamento dos acusados de terem cometido crimes de guerra pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Então, a resposta correta aí é a A, lembrando do contexto de abordagem, que é esse contexto de conflitos internacionais. Essas convenções de Genebra, pessoal, elas também estabelecem que um exército, quando ele ocupa um território, um exército, ele é responsável pela segurança das populações civis, certo? Tanto e também prestar serviços básicos, como acesso a alimentos, acesso a serviços médicos, para aquela população que está numa zona de conflito. Então, essa convenção, essas quatro convenções de Genebra, elas estabelecem essas obrigações por parte dos estados que estão em conflito de obedecer essas normas. Infelizmente, tanto nesses dois conflitos, de Gaza quanto na Ucrânia, essas normas não estão sendo respeitadas. Bem, pessoal, partindo agora para a questão 21, que é direito nacional privado, seria o seguinte: uma sociedade empresária colombiana celebrou na Inglaterra, com a sociedade alemã, um contrato para entrega de 500 sacas de café tipo arábica no Porto de Santos, Brasil, sem cláusula de eleição de foro exclusivo. Durante o transporte, houve um acidente com a embarcação que acarretou o perecimento da mercadoria. Você, como advogado, é procurado para ajuizar a presente ação. De acordo com o direito internacional privado brasileiro, assinale a opção que indica a autoridade judiciária competente para processar e julgar eventual demanda entre as contratantes. Opção A, autoridade judiciária inglesa, única e exclusivamente. B, a autoridade judiciária colombiana, concorrentemente. C, a autoridade judiciária alemã, única e exclusivamente. E D, a autoridade judiciária brasileira, concorrentemente. Nesse caso aqui, como se colocou a partir do direito internacional privado brasileiro, então tem que se responder, sobretudo, a partir das disposições da LINDB, né? Dificilmente, na prática, um caso desse seria resolvido de acordo com a LINDB, tá? Deixando bem claro que essa questão é meramente hipotética. Na prática, essas questões envolvendo grandes empresas são resolvidas através de mediação e arbitragem no âmbito do comércio internacional. Mas, analisando aqui, de acordo com a LINDB, a resposta correta seria D, Autoridade Judiciária Brasileira concorrentemente. Isso por força da própria LINDB, que estabelece que quando a obrigação for cumprida no Brasil, cabe essa competência concorrente em relação à justiça brasileira, né? Nesse caso, as sacas de café seriam entregues no Porto de Santos. Então é por isso. Mas não é exclusivo de jeito nenhum, tá?
Então, a autoridade judiciária alemã, única e exclusivamente, não seria, poderia ser de forma concorrente. Inclusive, a colombiana, de acordo com a Lindbe, não, tá? De acordo com a Lindbe, não. De acordo com a Lindbe, ou seria na Inglaterra, aonde foi celebrado o contrato, por isso que aqui a autoridade judiciária inglesa, única e exclusivamente, não seria a opção correta, seria concorrentemente, ou a brasileira, de forma concorrente, porque é o lugar de cumprimento do tratado. Nesse caso, a Lindbe, ela aponta tanto para o lugar que o contrato foi celebrado, no caso na Inglaterra, mas não de forma exclusiva, quanto no Brasil, em virtude de seu lugar de cumprimento da obrigação, mas os dois casos de forma concorrente, não de forma exclusiva, tá? E a última questão, a 22, que é direito internacional privado, seria a seguinte: a Fundação de Juristas Moçambique Brasil, associação privada de fim interesse coletivo, constituiu-se na década de 1990 na cidade de Maputo, capital de Moçambique, e pretende abrir no Brasil uma filial, né? Você, advogado especializado em direito internacional, é procurado pela Fundação para avaliar a pretensão do caso em tela. Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmação correta. A. A Fundação não poderá ter filial no Brasil, salvo se houver prévia decisão da Justiça Brasileira autorizativa. B. A fundação não poderá ter filial no Brasil antes da aprovação dos atos constitutivos pelo governo brasileiro, ficando a filial sujeita à lei brasileira. C. A fundação não poderá ter filial no Brasil, salvo se houver prévia autorização legislativa do Congresso Nacional. E D. A fundação não poderá ter filial no Brasil antes da aprovação dos atos constitutivos pelo governo moçambicano, ficando a filial sujeita à lei moçambicana. Vamos analisar aqui qual seria a resposta correta. Com certeza, a letra B, porque para ter filial no Brasil, essa fundação ela precisa ter os seus atos constitutivos aprovados pelo Brasil. Não só a fundação, a associação, que inclusive são duas entidades diferentes, mas na questão aqui ficou um pouco confusa, mas qualquer entidade privada, tá? Uma empresa, etc., funcionar no Brasil, tem que se registrar de acordo com as normas do direito brasileiro e fica a filial sujeita à lei brasileira. Isso tanto pode, isso é válido para entidades com fins lucrativos privadas, como fundações e associações, como também empresas, tá? É, não precisa de decisão da Justiça Brasileira, basta o registro nos órgãos competentes, né? Nesse caso aqui, registro dos atos constitutivos, como acontece com qualquer fundação ou associação, né? Cartório, no caso, associação, do mesma praxe, tá? É, não precisa, como a letra C sugere, aprovação do Congresso Nacional e como a letra D sugere, não precisa da aprovação dos atos constitutivos pelo governo moçambicano para funcionar no Brasil, mas sim em Moçambique. E nesse caso, a filial dessa fundação ela fica sujeita à lei brasileira, não à lei moçambicana. Bem, pessoal, é isso. Foram boas questões de direito internacional público e direito internacional privado. Boa sorte para vocês, principalmente aqueles que vão fazer a segunda etapa. Um abraço para todos e todas e fico à disposição de vocês como sempre. Obrigado.